nossas atividades, né, para o segundo semestre. A gente deseja, né, que seja de grande sucesso, mesmo a distância continua, mas que a gente consiga isso, tanto quanto nós conseguimos no primeiro semestre. Então, eu desejo aqui boas-vindas e que Deus esteja no controle de tudo. Temos aí, né, o logotipo da escola, língua portuguesa, nono ano, aula de número 18, professor Luizinho. Mensagem de retorno após as férias. Pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu escrevi aqui uma mensagem, uma curta mensagem, mas é para que vocês, né, possam ter confiança naquilo que vocês são, né? Procure ter confiança, ter o que você almejou, lute pelos seus objetivos, tá bom? Então, deixo a mensagem da seguinte forma: mesmo diante das dificuldades do momento, é preciso que não desistamos daquilo que almejamos ou projetamos. Nada é fácil. O que é fácil não se tem valor. Tudo é no tempo. Para tudo existe tempo e espaço. Nada se sustenta. Tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Ela sempre é presente. Não há conquista sem luta. Se há empecilho agora, é porque Deus está projetando algo novo para as nossas vidas. Só basta você acreditar. A fé precisa estar sempre presente em nossas vidas. Professor Luizinho. Eu deixo essa mensagem para vocês, tá bom? É aquilo que eu disse, né? Não vamos desistir, vamos acreditar. Sempre confiando em Deus, Deus em primeiro lugar. Até que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Ok? Então, pessoal, nada é fácil. Tudo é difícil, mas tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, ok? Tenha sempre fé, acredite que você conquistará o seu espaço, você conquistará seus objetivos, mas colocando Deus em primeiro lugar. Um bom dia a todos. Pessoal, hoje a gente trouxe para a aula de hoje, né, para o início desse semestre, o uso dos porquês. Né? Muitas vezes a gente tem tantas dúvidas em relação a quando usá-los, né, principalmente na hora da escrita. Porque falar é muito fácil, escrever é bem mais difícil. Mas vamos lá. O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvidas entre os falantes. Para que o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as quatro formas: porquê, 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 porquê. Agora vamos vê-los. 1. Porque junto e sem acento. 2. Porque junto e com acento. 3. Porque separado e sem acento. E 4. Porque separado e com acento. Quando usá-los de forma correta, principalmente na hora de escrever. Vamos agora ao passo a passo, um a um. Porque junto e sem acento. A forma porque é uma conjunção, ou seja, o porque junto e com acento, é uma conjunção equivalendo a pois, já que, uma vez que. Costuma ser utilizada em respostas para explicação ou causa. Então, toda vez que a gente for precisamos usar o porquê junto e sem acento, é se ele equivaler à palavra pois, já que, uma vez que. Vejamos os exemplos. Exemplo 1.
Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. No caso aqui é uma resposta, né, pessoal? A pessoa está explicando o porquê de ter ido ao supermercado. Aí vejamos. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Vou ao supermercado pois não temos mais fruta. Vou ao supermercado já que não temos mais frutas. Vou ao supermercado uma vez que não temos mais frutas. Então eu poderia substituir esse porquê pelas palavras pois, já que, uma vez que, e a frase não perderia o sentido, ok? Exemplo 2. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar. Você veio até aqui pois não conseguiu telefonar. Você veio até aqui já que não conseguiu telefonar. Você veio aqui uma vez que não conseguiu telefonar. Olha, pessoal, vejamos que encaixa as três expressões, pois, já que, uma vez que, e a frase não perde sentido. Então, toda vez que precisamos, ou melhor, toda vez que possamos substituir esse porquê por pois, já que, uma vez que, é um porquê junto e sem acento. 3. Não gosto de futebol, porque nada ali me interessa. Não gosto de futebol, pois nada ali me interessa. Não gosto de futebol, já que nada ali me interessa. Não gosto de futebol, uma vez que nada ali me interessa. Vejamos que, mais uma vez, neste exemplo, podemos substituir esse porquê por pois, já que, uma vez que, e a frase não perde seu sentido. Ok? Então, toda vez que eu tiver condição de trocar esse porquê pela palavra pois, já que, uma vez que, e a frase não perder o sentido, aí sim a gente vai usar um porquê junto e sem acento. Porquê junto e com acento? A forma porquê representa um substantivo, significa causa, razão, motivo. E normalmente surge acompanhada de palavra determinante, ou seja, artigo, por exemplo. Sempre que eu for usar um porquê junto e com acento, na maioria dos casos, antes vem o artigo. O artigo O, desculpe, não o artigo A. O artigo O sempre acompanha esse porquê, certo? Então vejamos. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Vejamos aí, né? Não consigo entender a causa de sua ausência. Não consigo entender a razão de sua ausência. Não consigo entender o motivo de sua ausência. Mesma coisa, eu posso substituir esse porquê por causa, razão, motivo e não perde o sentido. E vejamos que o que antecede o porquê é o artigo O, como a gente tinha dito anteriormente. Exemplo 2. Existem muitos porquês para justificar esta atitude. Então, existem muitas causas para justificar esta atitude. Existem muitas razões para justificar esta atitude. E existem muitos motivos para justificar esta atitude. A gente fez aí, né, trabalhou com a questão gênero, né, e a questão número, que é gênero masculino e feminino, número singular e plural, para justificar o uso desse porquê, já que, nesse caso aí, o artigo não o acompanhou. Mas mesmo assim, quando há condição de trocar por causa, razão, motivo, ele vai ter um valor substantivado, ou seja, um valor de substantivo, daí é um porquê junto e com acento. 3. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Olha, você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Né? Você não vai à festa? Diga-me ao menos uma causa.
com gênero masculino e feminino, né? Então, toda vez que a gente puder substituir por causa, razão, motivo, o que vem acompanhado do artigo, no caso aí o artigo O, e agora a gente teve o artigo né? Então, a gente vai usar o porquê junto e com acento, tá certo? E no caso aí o artigo indefinido, né? Uns e umas. Porquê separado e com acento. A forma porquê separado e sem acento, porquê separado e sem acento. A forma porquê separado e sem acento é a consequência de uma preposição por e um pronome interrogativo que equivale a por qual razão, por qual motivo. Há caso em que porque representa a sequência preposição mais pronome relativo, equivalendo a pelo qual ou algumas de suas flexões, pela qual, pelos quais e pelas quais. Vejamos os exemplos. 1. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Aquela situação, desejo saber a razão, né? A razão pela qual. Por qual razão você voltou tão tarde? 2. Por que você comprou este casaco? Olha, pessoal, por que você comprou este casaco? Aqui seria uma forma que a gente observa que é um porquê na frase que ela é interrogativa, ou seja, que faz uma pergunta e ele está sendo usado no início. Então, toda vez também que a gente for fazer uma interrogativa e precisar usar o porquê, no início da frase a gente vai usar esse porquê, né, separado e sem acento. 3. Estes são os direitos por que estamos lutando. Estes são os direitos pelos quais estamos lutando. Então, vejamos, e no caso aqui, como ele disse, né, quando ele poderá sofrer aflições, né, pela expressão pelo qual, que vem pela qual, pelos quais e pelas quais. Então, vejamos, estes são os direitos pelos quais estamos lutando. Estes são os direitos por que estamos lutando. Então, vejamos que esse porquê pode ser substituído pela expressão pelos quais, já que direitos é a palavra antecedente, né? E ela está no plural. Então, a gente substituiria pela expressão pelos quais, ok? Vamos ao quarto porquê. Porquê separado e com acento. Caso surja no final de uma frase imediatamente antes um ponto que ele seja final, de interrogação, de exclamação ou reticências, a sequência deve ser grafada por pois, ou seja, porque separado e com acento. Pois, devido à posição na frase, o monossílabo que passa a ser tônico. Ou seja, o que é isso? Esse que, ele passa a ser tônico devido ele ser pronunciado com mais força, com mais tonicidade nas cordas vocais. Então, por quê? Então, vejamos os exemplos. 1. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, vejamos, ó, na frase interrogativa, ele está no final da frase. Então, toda vez que eu precisar usar um porquê no final da frase, que ela seja interrogativa, eu vou usar um porquê separado e sem acento. E com acento, desculpe. Porquê separado e com acento. 2. Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Que é uma frase exclamativa, né? Nós temos o ponto de exclamação. Então, será deselegante se você perguntar novamente por quê. Então, esse porquê que está no final da frase, uma frase exclamativa,
Esse que, ele tem uma tonicidade, ele é um monossílabo tônico, daí ele recebe o acento circunflexo, ok? Então, o porquê separado e com acento. Ah, correr atrás do ônibus, por quê? Então, vejamos. Ah, correr atrás do ônibus, por quê? Então, esse que, esse porquê, melhor dizendo, está no final da frase interrogativa, mais uma vez. O que, ele é tônico, porque e a gente pronuncia ele com mais força dentro da palavra, na tonicidade das cordas vocais. Daí ele passa a ser tônico, daí a gente chama que é monossílabo tônico, e ele vai receber o acento circunflexo. Então, aí são os casos em que eu vou usar o porquê separado e com acento. Geralmente no final das frases, que ela seja interrogativa, que ela seja até afirmativa ou que ela seja exclamativa. Eu vou usar o porquê separado e com acento. Pessoal, esta foi a nossa aula. Fica aqui os meus agradecimentos, né, que vocês busquem mais conhecimentos. Se essa aula não for o suficiente, a gente pode navegar aí pela internet, né, nos sites em que tem vários professores que dão aula de português, como das outras disciplinas, de vários conteúdos. Então, se aprofunde no assunto se não for o suficiente. E vale lembrar que a atividade a gente coloca lá no link, tá certo? Para vocês resolverem e analisar o que vocês entenderam, o que deixaram de entender, para a gente reforçar, ok? Então fica aqui um grande abraço a todos e todas, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.